Olá, queridos alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. E na nossa aula de número 38, nós teremos revisão e avaliação. Isso mesmo, vamos revisar aí conteúdos da nossa segunda unidade. Vamos lá? Muito bem, estou no lugar aqui que vocês já conhecem, né? Trazendo aqui duas máscaras um pouco conhecidas também de vocês, que representam aí a tragédia e a comédia, né? No palco onde era acostumado acontecer então essas representações. Estou aqui novamente para falar para vocês do nosso gênero dramático, né? Isso, nosso gênero literário dramático. Vamos dar uma olhadinha no que é? Muito bem, o gênero literário dramático designa os textos literários feitos para serem representados no palco. Então, esses textos eles são produzidos para, né, serem encenados ali, representados em um palco. A origem vem da Grécia Antiga, né, por isso nós estamos aqui. Ligam-se aí as festas religiosas em homenagem ao deus Dionísio ou Baco, né, também conhecido como Baco. Vamos continuar. Ao longo dos séculos, esse gênero ele desprendeu-se aí da ligação com a religiosidade e foi incorporado às marcas de seu tempo e às características dos movimentos literários em que foi produzido, sendo ainda produzido, lido e encenado. Então, a gente tinha aí, né, essa ligação com a religiosidade e com o tempo, com o passar dos anos, dos séculos, né, ele foi se desprendendo dessa configuração. E aí começou-se então, né, ser produzido, ser lido e encenado aí nos palcos, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então, um pouquinho na história, né, do teatro, que é onde acontecem esses textos teatrais. Olha só. Uma manifestação, né, um pouquinho do histórico do teatro, uma das manifestações mais significativas da cultura grega antiga foi o teatro. E as peças escritas pelos gregos constituem uma fundamental contribuição para a evolução do gênero dramático, né? Então, os gregos aí têm uma enorme contribuição para essa evolução do gênero dramático, né? Passaram-se aí por muitas mãos, mas os gregos eles têm, né, essa fundamental contribuição para ter esse teatro que nós temos nos dias atuais, né? Então, continuando, nós temos aí muitos dos recursos que foram utilizados naquela época, resistiram ao tempo e são utilizados até hoje, né? Então, os gregos tinham esses recursos e até hoje esses recursos ainda acontecem, ainda são utilizados, mesmo com o passar de tantos anos, tá bom? Vamos continuar. A palavra drama vem do grego, que significa ação, tá? Então, compõe o gênero dramático, os textos em prosa ou em versos feitos para serem encenados no palco, tá bom? Que eu já comentei com vocês, esse gênero em específico, ele pode ser produzido em prosa ou, né, aí em versos para serem encenados em palcos, tá bom? Continuando, nós temos as formas básicas, né, do texto dramático. Primeiro é a tragédia. Então, a tragédia, aí, ó, os fatos vividos pelos personagens visam despertar a compaixão, a piedade e o temor dos espectadores, né? Então, a tragédia ela tem essa função, tá? É despertar a compaixão, despertar a piedade, né? E o temor também das pessoas ali que estão assistindo, né, essa peça teatral. Já a comédia é um pouquinho diferente, né? Então, a comédia ela é uma sátira individual, tá? Ou uma crítica à sociedade expondo as situações que provocam riso. Então, a comédia tem aí essa intenção de provocar risos. Nós temos algumas características desse texto, né? O texto dramático. Primeiro, é escrito para ser representado por atores. Então, quando eu vou fazer um texto aí, quando eu estou escrevendo um texto dramático, eu tenho que pensar nos autores, né, que vão representar aí esse escrito, né, esse texto escrito. Contém os elementos básicos das narrativas, né? Nós já estudamos os elementos básicos da narrativa e no texto teatral nós vamos ter os fatos, os personagens, o tempo e o lugar. Porém, aí diferente da narrativa, ele dispensa, né, o narrador.
o próprio desenvolver do texto teatral, ele vai fazendo esse caminho, né, para que o espectador ele fique atento e realmente consiga entender sem ter a ação aí do narrador, tá bom? Continuando, exige aí durante a encenação, né, um cenário, precisa ter um cenário, como por exemplo esse que eu estou aqui nesse momento, uma música, né, uma luz em específico, um figurino, a maquiagem, os gestos, os movimentos, né? Então, gestos, a linguagem corporal precisa falar também aí durante, né, a nossa encenação, a questão dos movimentos, tá bom? Continuando, quando se trata do texto, ele representa rubricas. O que são rubricas, professor? São as escritas, né, com letras geralmente em itálico e vão mostrar aí como os personagens devem falar. Tá? No caso aí, como eles vão falar, temos uma rubrica de interpretação. E como eles devem se movimentar, nós temos uma rubrica de movimento. Mas ambas, tanto a rubrica de interpretação quanto a de movimento, é para dar aí um direcionamento no que, né, o personagem deve, como que o personagem deve se comportar. Nesse momento vai acontecer uma cena triste. Então, como que o personagem ele precisa se comportar? Né? Então, o personagem deve cair ao chão, aos prantos, pedindo perdão, né? Aí vem uma rubrica dizendo, então, como que o personagem deve se comportar, tá? Apresenta um conflito também, né? Elementos da história que se opõem a outro, criando aí um clima tenso que organiza os fatos narrados e, consequentemente, prende a atenção do leitor à plateia. Então, esse conflito ele tem essa intenção de prender, né, a atenção do leitor, né, o da plateia ali no caso, para saber o que vai acontecer no desenrolar da história. Continuando, identifica o nome do personagem antes da fala. Então, nós temos ali, né, o personagem falando de tal, e aí vem a fala desse personagem. Isso é uma característica do nosso texto, tá? Do nosso texto teatral. E tem aí um estilo de linguagem que é apropriado ao personagem, né? E ao contexto, nível social e cultural. Então, a fala do personagem deve ser adequada a esse nível, né, social, cultural. Se eu vou tratar de personagens do sul do Brasil, eu sei que tem uma característica, né? Tem um sotaque diferente. A questão social, a questão cultural, elas precisam estar incorporadas também nesse estilo de linguagem, tá bom? Então, essa foi a primeira parte da nossa aula sobre o texto dramático, né, que foi um conteúdo aí desenvolvido na segunda unidade do nosso componente. E agora nós vamos para uma parte mais gramatical, né? Vamos acompanhar nesse momento. Muito bem, vamos falar então de uma parte gramatical, né? Na parte que envolve aí a sintaxe, a morfologia, alguns conceitos de morfologia, para que nós possamos entender melhor. Vamos falar de predicado. Nós temos o sujeito e nós temos o predicado, né? O predicado é o termo da oração que declara alguma informação sobre o sujeito. Então, o predicado, né, ele tem essa função de declarar uma informação sobre o sujeito, né, aquele que está praticando a ação. Então, eu dancei muito ontem à noite. Eu é o sujeito, né? Quem dançou muito ontem à noite? Eu. E tudo que sobrou aí do sujeito é o nosso predicado. E aí o predicado, ó, vejam que é uma informação sobre o sujeito. Eu ali, que é o sujeito, dancei muito ontem à noite. Então temos uma informação declarada sobre o eu, que é o nosso sujeito, certo? Vamos ver outro exemplo. Alice e João querem chegar rápido ao evento, né? Quem querem chegar rápido ao evento? Alice e João. Logo, né, Alice e João é o sujeito e querem chegar rápido ao evento, é tudo predicado, né? Sobrou aí do sujeito Alice e João, é o predicado, é uma informação declarada sobre o sujeito. Eles, tanto Alice quanto João, querem chegar rápido ao evento. Entendido, pessoal? Então, é o básico do que seria o predicado. Nós vamos ver, então, agora a classificação desses predicados. Olha só, a classificação dos predicados, né? Nós temos, então, o predicado verbal, que é o primeiro deles, tá? O predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal, ou seja, quando eu tenho ali dois verbos completando um sentido do outro, tá bom? Então, o predicado verbal
tem um núcleo. Já comentei com vocês, inclusive, o que é o núcleo, né? O núcleo é aquela parte mais importante ali do nosso predicado. Lembram quando a gente está estudando lá em geografia o núcleo da Terra, né? Então, nós chegamos ali no centro da Terra, da parte mais importante, né, da Terra. Então, assim também acontece com o predicado. O núcleo do predicado verbal, que é a parte mais importante, vai ser um verbo, tá? Um verbo ou uma locução verbal. Geralmente o verbo de ação. Na verdade, é um verbo de ação, tá? Que vai ser esse nosso núcleo do predicado verbal. Olha só. Delfino correu para o mar, certo? Vamos identificar primeiro o sujeito para depois sabermos quem é o predicado. Então, quem correu para o mar? Delfino. Logo, delfino é o quê? Sujeito, certo? Muito bem. Tudo que sobrou, então, desse sujeito é o nosso predicado, tá? Predicado. Entendido? Beleza. Lembrando que o predicado, né, é aquela informação que está sendo declarada sobre o sujeito. Então, o delfino correu para o mar. Logo, correu para o mar é predicado. Tá bom? Muito bem. Então, a palavra correu, ela vai indicar o quê? Né? No caso, esse verbo aqui, ele exprime ação, movimento. Então, correu vai expressar uma ação, tá? O verbo, ele tem essa função de exprimir uma ação, né, de um movimento. E aqui, correu, no caso, é o nosso verbo de ação, né? Ele está expressando uma ação. Logo, né, o predicado será verbal. Vou colocar aqui, ó, igual a PV, predicado verbal. Por quê, professor? Porque o núcleo dele é um verbo de ação, tá? Então, é um verbo de ação. Correu, delfino correu para o mar. Olha só, o verbo é significativo, isto é, por si mesmo ele dá a ideia de algo. Então, ele tem o seu próprio significado, né? O nosso verbo, ele tem o seu significado. Aí, correu por si só, ele já tem essa ideia de movimento, de ação. E aí, nesse caso, o verbo é a palavra mais importante, é o núcleo do predicado, né? Quando a gente fala de predicado verbal, esse verbo, então, vai ser a palavra mais importante, sendo o núcleo do predicado, tá bom? Olha aí, delfino correu para o mar, núcleo do predicado, correu, né? Núcleo do predicado, correu. Então, logo, se o núcleo do predicado é correu, mais uma vez, nós estamos diante de um predicado verbal. Entendido, pessoal? Muito bem, continuando então. Ele andou muito, né? Ele andou muito. Então, temos aí como núcleo do predicado andou. Por quê, professor? Andou é também um verbo de ação. Está indicando aí que, né, ele fez um movimento de andar, certo? Vamos lá fazer a análise então. Ele andou muito, né? Amou também é verbo, mas aqui no nosso exemplo é andou. Ele andou muito. Quem andou muito? Ele, muito bem, tá? Então, ele vai ser o quê? Sujeito. Andou muito, predicado. Tá bom? Predicado. Qual é o núcleo desse nosso predicado? Andou, porque é a palavra mais importante, né? Então, se o núcleo do predicado é um verbo de ação, andou, logo eu estou diante de um predicado verbal. Certinho? Muito bem, vamos continuar. Nós temos o predicado nominal também, né? Verbal, o núcleo dele vai ser um verbo de ação. Então, no predicado nominal é aquele que tem como núcleo um substantivo, tá? Um substantivo. Então, é diferente. Lá no predicado verbal, o núcleo é um verbo, né? E aqui no predicado nominal, o próprio nome já está dizendo, ó, nominal, né? Tem um nome. Então, é aquele que tem como núcleo um substantivo, tá? Um adjetivo ou um pronome. Todos esses, então, são nomes, né? Ligado a um sujeito por um verbo de ligação. Opa, professor, apareceu um outro verbo aqui, né?
calma, né? Nós temos essa ideia de que o verbo de ligação, né, ele é utilizado para ligar o nome ao sujeito, tá? Esse nome aí que pode ser um substantivo, um adjetivo, né, um pronome. E aí nós temos alguns verbos de ligação mais principais, né? Por exemplo, ser, estar, permanecer, continuar, ficar, né? Nós já vimos isso nas nossas aulas sobre os verbos de ligação. Então não esqueçam, o predicado nominal, ele tem como núcleo um substantivo, um adjetivo, um pronome, diferente lá do verbal, que é ligado ao sujeito por um verbo, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um sujeito, tá? Mais um verbo de ligação, mais um nome, né? Um nome. Esse nome pode ser o quê, professor? O sujeito, um adjetivo ou um pronome. E aí isso tudo é igual ao predicado nominal. Eita, professor, agora virou matemática. Calma, não é isso. É só para a gente entender que no predicado nominal eu tenho um sujeito que é ligado a um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um pronome por meio de um verbo de ligação. E aí eu vou ter o predicado nominal. Olha só o exemplo que nós temos aqui. O mar estava furioso, tá? Então, o verbo de ligação é estava, tá bom? Estava. Que nesse caso ele não vai expressar uma ação ou um movimento. Lembram lá que quando expressa uma ação ou um movimento é um verbo de ação que vai aparecer no predicado verbal. Aqui não, no verbo de ligação estava, né? Ele não expressa esse movimento, essa ação, tá? A qualidade ou o estado são mais importantes que o verbo de ligação. Eles são o núcleo do predicado. Então, lá no predicado verbal, o que é mais importante, o núcleo, é o verbo de ação, né, de movimento. Nesse caso do predicado nominal, não. A qualidade ou o estado, eles vão ser mais importantes, ou seja, o nome vai ser mais importante do que o verbo de ligação, tá? Por isso, eles vão ser o núcleo do predicado. Então, o mar estava furioso. Nesse caso, o verbo estava aqui, ele não vai ser o mais importante, ele vai ser somente um verbo de ligação, que está ligando, né, o sujeito mar, quem estava furioso, o mar, né? Então, o mar sujeito, sendo ligado por um verbo de ligação a um nome, a um núcleo do predicado, que aqui nesse caso é um adjetivo, né? É um adjetivo. Logo, nós temos um predicado nominal. Certo, pessoal? Muito bem. Vamos continuar. Nós permanecemos sentados, tá? No caso, então, é um núcleo do predicado. Lembre-se, do predicado nominal, o verbo é sempre o de ligação. Então, no predicado nominal, o verbo ele vai ser sempre o de ligação. Diferente do predicado verbal, que a gente vai ter um verbo de ação, tá? Então, nós permanecemos sentados. Quem permanecemos sentados? Nós, né? Logo, nós é o quê? Sujeito. E o predicado, tudo que sobrou, tá bom? Permanecemos sentados. Lembram lá da regrinha da equação que eu coloquei para vocês, né? Então, predicado nominal vai ser igual ao sujeito mais o verbo de ligação mais um nome, né? Mais um nome, tá? Então, aqui, ó, nós, sujeito, permanecemos, né? É um verbo de ligação. É um verbo de ligação. E sentados é o núcleo do predicado, é um nome, né? Então, logo, nós estamos diante de um predicado nominal, tá? Em que sentados, né? Quem estava sentados? Nós. E aí, permanecemos é um verbo de ligação porque ele está apenas ligando o nome ao sujeito, uma característica do sujeito, tá bom? Nós temos também o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, ele apresenta dois núcleos, né? Diferente aí do predicado verbal e do predicado nominal. Nós vamos ter dois núcleos, um nominal,
tá? E um verbal. É como se juntasse aí, né, tanto o predicado verbal quanto o nominal. Lá no verbal nós temos o quê como núcleo? Um verbo de ação, perfeito. E no predicado nominal nós temos um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um verbo, né? Ou, desculpa, ou um pronome. Aqui nós temos dois exemplos, né? Um que está numa frase inteira, numa oração inteira, e nós temos um outro separadinho para vocês verem essa diferença, tá? Então, ambos chegaram doentes, né? Vamos separar o sujeito, ambos. Quem chegaram doentes? Ambos. Logo, nós temos sujeito, certo? Chegaram, tudo que sobrou do predicado, ou do sujeito, então, predicado, chegaram doentes. Chegaram é um verbo de ação, tá? Porque ele está indicando ali uma ação de chegar. E doentes é um nome, que é uma qualidade de quem? Do nosso sujeito. Então, logo, doentes vai ser o predicativo do sujeito, porque ele está fazendo uma declaração, apesar dele estar aqui no predicado, mas ele está fazendo uma declaração sobre ambos, sobre o sujeito, tá? Então, nesse caso, nós temos um predicado verbo nominal, tá? Porque eu tenho dois núcleos, chegaram, que é verbo, e doentes, que é nome, ok? Muito bem. Nesse exemplo aqui, de baixo, que eu coloquei bem separadinho para vocês, nós vamos ter um exemplo parecido, só que ele não vai ser predicado verbo nominal. Por quê, professor? Olha só, ambos continuam doentes, tá? Vejam que eu troquei chegaram por continuam. Na verdade, eu troquei aqui continuam por chegaram, né? Foi o inverso. O sujeito continua ambos, o predicado continuam doentes, né? E o verbo de ligação, nós vamos ter no predicado nominal o verbo de ligação continuam, não vai ser um verbo de ação, e o predicativo do sujeito vai ser doentes, tá? Então, nós temos aí um predicado nominal, nesse exemplo aqui de baixo. Então, essa é a diferença, tá? O predicado nominal, ele tem que vir com o quê? Com o verbo de ligação. Diferente do predicado verbo nominal, que não vem, tá? Não vem com o verbo de ligação. Mas ele vai vir o predicativo do sujeito porque faz referência ao nosso sujeito, certo? E aí, nós temos aqui nesse exemplo de predicado verbo nominal, né? Os ministros do Supremo Tribunal declararam o réu inocente, tá? Então, declararam o réu inocente. Eu tenho declararam verbo e inocente como nome, tá? Então, essa oração tem dois núcleos, tanto um verbo de ação quanto, né, um nome, que é o núcleo do predicado nominal, e declararam ali que é um verbo de ação, núcleo do predicado verbal. João voltou satisfeito, né? Então, quem voltou satisfeito? João. Voltou, nós temos aí também um verbo de ação, né? E satisfeito, um nome, tá? Um nome. João voltou satisfeito, logo eu tenho aqui um verbo, né? Um predicado verbo nominal, porque eu tenho tanto um verbo de ação quanto uma característica, né, do nosso João aqui, que é o sujeito, tá bom? Vamos só voltar aqui rapidinho, olha só, gente. Nesse caso aqui eu falei para vocês que era um predicado verbal, né? Mas vamos reformular aqui a ideia. Ambos chegaram doentes. Eu tenho um verbo de ação e tenho um nome também, tá? Doentes, então, vai ser o núcleo do predicado nominal. E aí sim eu tenho um predicado verbo nominal, porque eu tenho tanto um verbo de ação quanto um nome. Nós já vamos ver, professor, mas aí tinha que ter o verbo de ligação para ser nominal. Justamente essa é a diferença. O predicado verbo nominal, ele não vai ter, né, o verbo de ligação. O predicado nominal já vai exigir, tá bom? Então, aqui é a mesma coisa. Porque eu observei esse exemplo agora aqui e eu lembrei, tá? Então, João voltou satisfeito. Eu tenho um verbo de ação e um nome, por isso é predicado verbo nominal. Se no caso de voltou tivesse um verbo de ligação, aí sim seria um predicado nominal. O menino quebrou a cadeira. Quebrou, verbo de ação, né? E amarela é uma característica, logo um adjetivo. E aqui eu vou ter também um nome, tá? Então, eu tenho dois núcleos sendo predicado verbo nominal, tá bom?
E aí, em todos os exemplos, percebe-se a presença de dois núcleos, um verbal e um nominal. Portanto, todos os predicados acima são classificados como verbo nominal. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a revisão aí da nossa segunda unidade. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e a gente volta, né, numa próxima oportunidade. Até lá!